Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, na reflexão que está vindo aí, nós vamos discutir sobre, escuta, será que de fato eu me conheço? Quais as ações que eu tenho que ter feito? Ou será que eu sou sempre uma pessoa que fica esperando e aí então as coisas vão passando por mim e eu mesmo não tomo as rédeas da minha vida? Mas será que não é tarde? Será que é tarde para tomar as rédeas da vida? Quando que é a hora, então? Quando que é o momento certo para tomar as rédeas da vida? Tem um momento certo? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E hoje, domingo, dia de reflexão livre, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. E olha, antes de eu fazer a reflexão, você que não conhece o meu site ainda, dá uma fuçada lá no meu site, www.andremassolini.com.br. Tem a possibilidade de você adquirir gravação privada através do site. Tem 3 tipos de gravação privada. Tem o envio por escrito da gravação privada. Tem o envio por áudio do WhatsApp, para quem não gosta de, escrever. Ah, André, não consigo escrever, gostaria de falar, não é mais fácil. Tem a conversa via Skype. Então, lá no site você consegue ver todas as especificações da gravação privada, os meus livros, tá tudo lá no site, tá bom? Dá uma conferida lá. E lembrando a você que dia 21 de outubro nós temos também um encontro presencial em São Paulo. São apenas 40 vagas. Então, se você quer participar desse encontro presencial que vai acontecer lá na Avenida Paulista, em São Paulo, das 14 às 17 horas, garanta a sua vaga o quanto antes. E a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje é o seguinte: eu tinha colocado até um videozinho no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, me siga lá, André Massolini. Você já me acha lá no Instagram. Só que lá no Instagram eu tive que fazer um vídeo de 1 minutinho, né? Então aqui eu posso me aprofundar um pouco mais, claro, sem dúvida alguma. E lá no Instagram eu falei o seguinte: olha, que às vezes o que acontece? As pessoas, elas agem com a vida delas como se fosse um ponto de ônibus. Não transforme a sua vida num ponto de ônibus. André, como assim? É o seguinte: quando você está num ponto de ônibus, você está sempre esperando, não é? Eu espero, esperando o ônibus passar. Então, para que eu possa, portanto, entrar. Então, eu fico esperando. Quem é que tem a ação? A ação, o movimento é o ônibus. É ele que tem a ação, é ele que tem o movimento. E eu sempre estou ali esperando o quê? Veja bem, na nossa vida, quando a gente transforma a nossa vida num ponto de ônibus, é aquele momento em que a gente fica sempre parado, esperando, portanto, que os outros façam, esperando que os outros tomem as decisões, esperando que os outros façam por nós, esperando que a outra pessoa venha me amar. Olha, veja bem, mas André, não é gostoso ser amado? É ótimo. É maravilhoso sermos amados. Mas, em primeiro lugar, para você poder verdadeiramente desenvolver um relacionamento saudável, antes de você ser amado, você precisa se amar. Então, ao invés de eu sempre esperar que a ação venha, eu tenho que primeiro fazer a ação. Tá entendendo? É gostoso ser compreendido? Claro que é. Todos nós desejamos ser compreendidos. A gente não deseja, não é? Quem que não deseja ser compreendido? Pô, puxa vida, todo mundo deseja ser compreendido. Mas será que, não é? Eu tenho desejo de ser compreendido, só que será que eu me compreendo? Será que eu consigo me entender? Será que eu consigo fazer o que Sócrates falou já lá na antiguidade? Conhece-te a ti mesmo. Será que de fato eu me conheço? Será que, André, é gostoso ser respeitado, não é? Claro. É muito bom quando a gente se sente respeitado. Agora, será que então eu me respeito?
Olá, será que eu me conheço? Assim como Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo, e aí, me conhecendo de fato, eu me respeito? Ou será que eu tenho vivido um relacionamento que vai exatamente contra tudo aquilo que eu acredito? Eu estou me anulando, eu estou me sujeitando, sabe? E eu estou vivendo determinadas características que, quando eu me olho no espelho, eu falo: quem sou eu? Olha lá, será que então eu fiz esse mergulho? Será que eu aprendi então a me amar? Será que eu me respeitei? Será que eu me compreendi? Entende? O que eu tenho colocado na minha própria vida? Entende? Será que eu não estou muito mais refém dos ônibus que estão passando e eu estou aqui e eu não estou, na verdade, me posicionando? Eu não estou assumindo, eu não estou tendo, então, o movimento necessário e com isso tudo vai passando. E eu sou como a rodovia, em que tudo vai passando e eu fico estático e vou sofrendo sempre as influências e sempre as consequências de todo esse peso. Todo o peso que vai passando numa rodovia, por exemplo, vai desgastando aquele asfalto, não é? O asfalto vai sofrendo as consequências daquele desgaste, daquele passar constante. E às vezes na nossa vida é assim. Por isso que depois chega determinados momentos e situações, você fala: ai, não sei, eu tô andando tão angustiado, gente, pelo amor de Deus. Porque chega uma hora que você ficou tão parado, tão inerte, sempre esperando e deixando que os outros fizessem e sempre deixando que os outros passassem por cima de você e você mesmo não se posicionava, que aí chega uma hora que a vida cobra. Igual o asfalto. Chega uma hora que não tem asfalto que vai durar para sempre. Então, não adianta. Sabe, é a tal história. Eu vou dar um exemplo físico e depois eu volto nesse exemplo emocional. Então, quando somos jovens, então você sai, bebe, 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 fuma, não é? Oh, mas fuma que nem uma Maria Fumaça. E tem gente que usa droga, e tem gente que não sei o que, e faz, e vai, e fica na rave, aí começa a chover, e fica lá embaixo, que delícia! Ah, depois, meu bem, chega um período que o corpo, não adianta, olha lá, o físico, eu não estou dizendo que você não tem que curtir sua vida, mas chega um período que o corpo cobra, e muitas vezes alguns aspectos que o corpo começa a desenvolver agora, eles são reflexos de tudo aquilo que foi feito, não é? Então, por exemplo, eu conheci várias pessoas que desenvolveram cirrose. E por que elas tiveram cirrose? Porque foi consequência de tudo aquilo que elas bebiam todos os dias e o tanto que bebia, encharcava a cara e bebia, bebia, bebia. Ué, chegou um momento que, pô, desenvolveu a tal da cirrose. Ah, André, mas tem gente que não bebe e desenvolve a cirrose medicamentosa, ou tem algumas coisas também, né? Enfim, acontece também. Mas agora, aí é que tá. Geralmente, por exemplo, essa pessoa, ela desenvolveu por quê? Por causa da bebida. Ou seja, se ela tivesse se controlado, ela poderia ter evitado isso. Então, no emocional, é mais ou menos assim. Gente, se a gente não tomar cuidado, se a gente não assumir o nosso papel, se a gente não assumir a nossa postura, se a gente não se conhecer, se a gente ficar sempre sujeito às ações dos outros ou esperando e querendo que os outros façam por nós, uma hora o nosso emocional cobra. Uma hora o psíquico cobra. É a hora que depois então a gente desenvolve, sabe? Síndrome do pânico, você desenvolve fobias diversas, você desenvolve um medo e você não sabe, angústia. Então, tem determinadas coisas que a gente precisa desse autoconhecimento, ele é fundamental e ele é necessário. Então, será que não está na hora de você se movimentar? Será que não está na hora de você parar de transformar sua vida num ponto de ônibus? Não está na hora de você fazer? Não está na hora de você tomar as rédeas? Não está na hora de você agir? Não está na hora de você fazer acontecer? Nunca é tarde. Não importa quantos anos você tenha,
nunca é tarde. Não importa em qual fase da vida você esteja, não importa. O importante é agora, a partir de agora, sabe? Ao invés de eu ficar me culpando, porque se eu fosse mais jovem, né? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não, não importa se eu começar agora, ótimo, pelo menos eu comecei. Pelo menos eu estou fazendo. Pelo menos agora eu estou agindo. Pelo menos agora eu estou me colocando, eu estou me posicionando e agora eu estou assumindo as rédeas da minha vida, do meu viver. E eu vou viver da melhor maneira possível. Ao invés de ficar me lamentando porque eu deveria ter feito, porque eu deveria. Não, o que importa é que agora eu vou fazer. Então eu começo a agir por mim. É a hora que eu me amo, é a hora que eu me respeito, é a hora que eu me compreendo, é a hora que eu me conheço. E, portanto, a partir daí, eu tomo as rédeas e eu começo a ter a atitude necessária. Eu deixo de ser o ponto de ônibus e eu passo a ter o movimento. Eu passo a ter a ação, ao invés de sempre esperar que façam por mim. Se curtiu, dê um joinha, não sai do vídeo sem dar um like, não. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa no Instagram, me acompanhem lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.